Pessoal, vamos lá, seguindo o conteúdo, nós vamos agora abordar, nós fechamos o bloco anterior, falamos nas videoaulas anteriores do fato típico, fechamos o bloco anterior falando da ausência de conduta. Agora, e falamos também da conduta culposa em todo o seu segmento. Nós vamos agora analisar duas questões concursais que abordam o conteúdo do que nós tratamos nas videoaulas até aqui. Tá? Bom, a primeira questão trata do fato típico. O que diz a chamada da questão? Referente ao fato típico, assinala a alternativa incorreta. Pois bem, vamos lá. Assertiva A diz o quê? O fato típico é composto por conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Lembra que nós falamos na primeira videoaula? O fato típico ele é composto por elementos importantíssimos. São 4 elementos. Quais são os 4 elementos? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Portanto, a assertiva A está completamente correta. Assertiva B. Pessoal, uma dica. Quando as assertivas de prova, questões de concurso que vocês forem fazer, forem mais extensas, interpretem ela dividindo, fragmentem ela. Vamos usar aqui na prática. A assertiva B diz o seguinte: no fato típico, quando a conduta do agente der um resultado, tá? A agente der causa a um resultado, ocorrerá um nexo causal ou relação de causalidade. Primeira parte. Está certo ou está errado? Está certo. Por quê? Quando no fato típico a conduta do agente der causa a um resultado, ou seja, quando a conduta dele gerou um resultado, é óbvio que vai haver um nexo causal. Tá? Se a conduta dele foi atirar e matar uma pessoa, o resultado é o óbito, é o assassinato. Então nós temos essa ligação de perfeita consonância. Tá? E por conseguinte, o resultado naturalístico será imputado a quem causou. Bom, se ele tem na conduta, gerou um resultado, há um nexo causal, ele tem que ter imputação em cima do que causou. Se ele causou o assassinato, ele vai ter que responder pelo artigo 121, tá? E a pena, se for simples, de 6 a 20, se for qualificado, de 12 a 30. Tá? Vamos lá. Então tá certo. Assertiva C. Fato típico é um fato humano desejado que consiste em uma conduta humana voluntária. Pessoal, aonde está o erro nessa questão? Fato típico é um fato humano indesejado e não desejado. Tá? Quando se fala de fato típico penal, é óbvio que é um fato típico que sempre vai ser indesejado. Ninguém deseja que se cometa um crime. Então, onde é que está o erro da assertiva C? Quando ela, malandramente, eles colocam que é um fato típico. O fato típico é um fato humano desejado. Não. Fato típico é um fato humano indesejado que consiste numa conduta humana voluntária. Portanto, a assertiva C está enormemente errada. Assertiva D, novamente uma assertiva grande. Vamos dividir. Assertiva D. No fato típico, quando uma causa for produtora do resultado, não ocorrerá um nexo causal ou relação de causalidade. Portanto, o resultado será atribuído à causa e não ao agente. O que quer dizer isso? Vou explicar com um exemplo. Lembra do que eu falei para vocês do camarada que foi alvejado, um cidadão tentou matar ele levou 3 tiros, ele não morreu. O cara achou que tinha matado e foi embora. Ele foi socorrido, colocado na ambulância. No trajeto até o hospital, a ambulância capotou e ele morreu por traumatismo craniano e não pelos projéteis que estavam em seu corpo. Portanto, o criminoso que tentou matar ele não conseguiu matar. Portanto, ele não gerou o resultado que ele queria. Então não vai haver um nexo causal da morte com o criminoso. Ah, mas então ele está livre? Não, o criminoso vai responder por tentativa de homicídio. Mas o que nos interessa entender aqui é que houve uma morte. E essa morte é preciso que se estabeleça como ocorreu. Portanto, a morte ocorreu não pela ação do criminoso. O criminoso tentou. A morte ocorreu por uma conduta, tá, que não foi gerada pelo agente sujeito ativo. Portanto, ele vai responder até onde foi o crime dele. O crime dele foi até onde? Tentativa de homicídio. Tá? Então, a assertiva D está correta. Então, a questão a ser marcada, a assertiva a ser marcada como a incorreta na questão sobre fato típico é a assertiva C. Ok? Seguindo, questão 2. O que diz lá? Sobre a conduta culposa, que nós falamos. Dentro de todas as suas possibilidades de interpretação e ações. Vamos lá. Analisando o tema da conduta culposa penal. Assinale a alternativa incorreta. Nós temos da letra A à letra E. A letra A diz o seguinte: conduta típica é a ação ou omissão humana consistente em dirigir a determinada finalidade. Repetindo, conduta típica é a ação ou omissão, tá certo. A conduta típica pode ser por ação, cometer o crime, ou por omissão. Tá? Um crime cometido na questão culposa, ele pode ser cometido não tendo a real vontade, não tendo o dolo. Por isso é culposa. Tá? E dirigida a determinada finalidade. Por isso a assertiva A está completamente correta de acordo com o material que nós temos
videoaulas e slides. Assertiva B, conduta dolosa, é aquela que há má fé, é aquela que o cara comete o crime sabendo que é das consequências, sabendo que vai prejudicar alguém e sabendo e querendo efetivamente que aquele mal aconteça. Essa é a conduta dolosa, portanto a questão B está perfeitamente correta. A assertiva C, conduta culposa novamente, é aquela em que a gente dá causa ao resultado por imprudência, imperícia ou negligência. Falamos no material, imprudência, imperícia ou negligência. São 3 modelos em que há ação, mas ela se dá por falta de cuidado, por imperícia, por não ter a condição técnica de executar, tá? Qualquer coisa desse gênero. Então a assertiva C está correta. Assertiva D, conduta comissiva ou omissiva. A comissão se caracteriza por um ato positivo ou omissão negativa. São comportamentos humanos compreendidos pela ação ou conduta. Completamente correto. A ação comissiva é aquele que vai lá e o crime ele cometeu. Não estou julgando se com intenção ou não. E a omissiva é aquela onde foi o crime, a omissão de socorro. Pelo posicionamento negativo, ele não fez nada. Ele cometeu um crime omissivo. Ok? Que a assertiva D, então, está correta. E a assertiva E, que é a última da questão, diz o seguinte: ausência de conduta. Falamos no fim do bloco anterior. É quando a gente atua dolosa ou culposamente, tá? E não há ação. Tá? Na verdade, está errada porque é quando a gente não atua dolosa ou culposamente. A ausência de conduta é quando não há conduta nenhuma. Tá? Professor, não entendi. Vou explicar no exemplo. Eu planejo, estou há semanas planejando matar um desafeto. Tem um cara que eu não gosto, vou matar ele. Eu carrego o tambor do meu revólver, planejo tudo. Vou agir por emboscada, vou matar ele por trás, pelas costas, com 2 tiros na nuca. Então, mentalmente eu bolei tudo. Mas até hoje eu não fiz. Existe alguma conduta nesse exemplo que eu dei? Não. Não existe crime mental que eu pensei, mas não executei. Se não há nenhuma ação, não há nenhuma conduta, não tem como existir nenhuma ação ou nenhuma conduta dolosa ou culposa. Portanto, a questão errada na assertiva é a E, porque ela diz que quando a gente atua dolosa ou culposamente. Não, é quando a gente não atua. A ausência de conduta é a total ausência de ação, tá? De qualquer modo, para que possa incorrer em qualquer crime. Portanto, então, nessa questão sobre conduta culposa penal, a assertiva a ser marcada como errada é a assertiva E. Tá ok, pessoal? Até o próximo bloco.